Obrigado, né? Até agora nós estávamos mandando para o alto, não é? Agora vai vir do alto para baixo para nós, né? Deus vai mandar a sua palavra gloriosa para mim e para você nesta noite, através do nosso irmão pastor Fernando. E eu quero pedir ao nosso irmão Felipe, vem fazer essa oração, né? Para que Deus use poderosamente o irmão nesta noite. Amém. Por favor, irmãos, coloquem em pé para a gente fazer essa oração. Senhor, nós agradecemos a Ti por momentos maravilhosos, Senhor. Que podemos louvar ao Senhor, ofertar, ouvir palavras maravilhosas, rever os nossos irmãos, momentos de alegria, Jesus. Senhor, e saber que um dia nós iremos estar juntinhos, Senhor. Onde nunca mais vai haver pranto, choro, dor, alegra os nossos corações, como o apóstolo Paulo disse, alegrai-vos com essas palavras uns aos outros, um dia o Senhor irá vir. Senhor, e nós aguardamos isso. Enquanto o Senhor não vem, nós nos alegramos juntos aqui na Tua presença, Senhor. Abençoe todos aqueles que puderam contribuir com as suas ofertas, aqueles que não puderam, abençoa também poderosamente para que eles possam fazer isso, Senhor Jesus, com toda a alegria de coração. Senhor, e agora nós queremos ouvir a Tua palavra falar conosco, Senhor, e nós pedimos que o Senhor use a vida do pastor Fernando, Senhor Jesus, porque a Tua palavra diz que o Senhor zela pela palavra, Senhor Jesus, e eu tenho certeza que o Senhor vai zelar pela Tua palavra nessa noite e vai usar a vida do irmão para falar aos nossos corações aquilo que nós estamos precisando de ouvir, Senhor. É um prazer, Senhor Jesus, ouvir a Tua correção, as Tuas palavras de bênçãos, enfim, seja lá o que for, Senhor, é uma alegria, porque a Tua palavra diz que o Senhor corrige aquele quem o Senhor ama. Então fala conosco nessa noite para a Tua glória e para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite. A paz de Jesus Cristo seja com todos. Amém. Os irmãos e irmãs podem se assentar. Muito obrigado pelo... Esse aqui? Amém. Amém. Como eu dizia aos irmãos e irmãs, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui. Longe de querer apelar para qualquer clichê, né? Dizer que é uma alegria estar com os irmãos, mas aqui a gente já passou disso faz tempo, né? Toda vez que eu venho aqui é com alegria mesmo, de rever amigos, de rever irmãos, e em especial agradeço o convite que foi feito pelas irmãs, né? A irmã Vânia, as irmãs mensageiras do Senhor. Ora o Pedras Vivas, ora Mensageiras do Senhor. E já nessa brincadeira aí já vão-se uns 20 e tantos anos. Amém? Não me sinto velho por isso. Me sinto privilegiado porque eu vejo essas crianças virem aqui na frente da versículo e eu via o Felipe, o Jonatas, o Rafa, o Igor. Os caras hoje em dia tá tudo barbado, casado, com filho, mas estão aqui, estão firmes, e isso é a minha alegria. Vê-los firmados na palavra, ver que os irmãos estão firmados na sã doutrina, que mesmo em face de tudo que passamos e ainda temos passado, os irmãos ainda estão firmados na rocha. Isso é para mim uma alegria, porque nesses 20 e tantos anos de evangelho, e aí eu falo da minha carreira cristã, caminhada cristã, a gente vê a igreja, no geral, passando por muitas metamorfoses, e as pessoas, elas precisam muitas vezes de novidades, elas precisam de coisas que apelem para a sua emoção,
e uma igreja que está firmada na palavra, que passam os dias, as estações e continua firme. É uma alegria vê-los assim, irmãos, servindo ao Senhor. Muito embora a gente já não tenha entre nós alguns irmãos que o Senhor já recolheu, mas eles com certeza neste momento estão melhor do que nós, eles estão com o Senhor. E não só as irmãs, como essa igreja, não só tem o direito, mas o dever de se alegrar. Alegrai-vos no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Mandamento, se alegrem. A alegria da salvação, amém? A alegria da salvação. A alegria que o Espírito Santo traz, amém? Eu queria compartilhar aí, quero compartilhar com os irmãos, uma palavra em cima dos dois textos. A irmã Vânia me passou aí essa incumbência, essa honra de ministrar aos irmãos. E eu quero falar dessas duas árvores então. Amém? E a primeira está ali no capítulo 1, no primeiro salmo, na verdade, que é o Salmo 1. Amém? Encontrou na sua Bíblia? Salmos é bem tranquilo de encontrar, tá bem no meio aí da Bíblia. O primeiro salmo, eu vou ler do versículo 1 até o 3. Diz assim: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite, e ele é como árvore plantada junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem sucedido. Amém? Quero concordar com a oração já feita pelos irmãos, que o Espírito Santo, por sua graça, venha a falar aos nossos corações. Amém? Meus irmãos, a primeira, talvez uma das primeiras manifestações ou revelações de Deus para com a humanidade, o Deus Criador, ele também se revela ali no Gênesis como um jardineiro. E é interessante notar quando Jesus ressuscita, a Maria Madalena prontamente o confunde com o hortelão, né? Que seria o jardineiro. E ela pergunta sobre o corpo de Jesus. Até então ela não havia ainda tido a revelação de que era o próprio Cristo que estava ali diante dela. E Deus, ele, logo ali no começo de Gênesis, ele planta um jardim num lugar chamado Éden. E esse jardim é exatamente a casa do homem, onde o homem viria a habitar, junto com a sua mulher e a sua família. Esse era, ao menos, o propósito, o projeto de Deus. O homem ser expulso do jardim não era exatamente o que deveria acontecer. Eu piso em ovos para falar sobre essa palavra deveria, porque quando a gente fala de um Deus soberano que está acima de todos os tempos, é difícil você achar que alguma coisa o surpreendeu, alguma coisa saiu fora do roteiro. A palavra de Deus diz que Jesus é o Cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo. Então, ainda antes do homem cometer qualquer erro, Deus já, em sua graça, já havia preparado o Cordeiro. Mas é fato que a gente pode pensar
que se talvez, né, o homem não tivesse feito o que fez, ele não teria sido expulso do jardim. Mas o fato é que todo o ciclo e toda a caminhada teria que passar por isso mesmo. É como foi. A Bíblia diz que Deus expulsou o homem do jardim, e talvez isso possa parecer no primeiro momento algo ruim. Não foi. Melhor mesmo que o homem tenha sido tirado do jardim e, quem sabe, não comesse do fruto da vida e permanecesse no estado em que estava. Enfim, Deus, ele coloca uma espada flamejante e o caminho é fechado. Muito tempo depois, através de Jesus Cristo, o caminho novamente é aberto. Hebreus, a epístola, o autor diz que ele é o caminho ali, ele traçou pelo seu sacrifício um novo e vivo caminho. E ele mesmo em João 14,6 disse: eu sou o caminho, e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, o caminho para a grande cidade, porque nós vemos novamente o jardim, mas uma mescla com a cidade ali em Apocalipse. Inclusive foi cantado aqui essa noite sobre essa cidade. A nova Canaã, a Jerusalém celestial, que desce dos céus adornada. E uma das marcas desse jardim é um rio, esse rio que sai do trono de Deus. O mesmo rio que aparece em Gênesis é o rio que está lá em Apocalipse, que sai do trono. É o rio que aparece em Salmos 46, quando no versículo 4 diz: há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Deus ajudará ao romper da manhã. O mesmo rio que também Ezequiel teve uma visão, no capítulo 47, quando ele viu sair dos umbrais das portas do templo as águas, e esse rio começava a correr por toda a terra. E por que eu estou mencionando jardim e rio? É o cenário justamente onde a gente vê aqui que essa árvore deve estar plantada. O texto diz que a árvore ela está plantada junto à corrente de águas e que no devido tempo dá o seu fruto, cujas folhas não caem, não murcham. Não é loucura a gente fazer uma analogia da vida humana como a vida de uma árvore. Como a vida de uma árvore. Existem tantas espécies e diversidades de árvores, assim também há muitas espécies, diversidades de pessoas, de raças, tribos, línguas e nações. Mas existem certas coisas que são comuns e são próprias de toda árvore. Toda árvore tem raízes, toda árvore tem tronco, toda árvore tem ramos, tem folhas, frutos, enfim. E nesse momento eu quero me ater a um tipo de árvore. Uma árvore que está firmada e que está fortalecida. Uma árvore que, por fazer as coisas da maneira correta, da forma certa, ela se vê numa situação onde, mesmo em face de dificuldades, de problemas, ela continua forte, continua firme. Isso é uma contrapartida da outra árvore que nós vamos falar daqui a pouco, que é a árvore cortada.
E o porquê que essa árvore está firmada? Por que essa árvore está forte? Aqui no texto, me parece, nós conseguimos entender, conseguimos identificar que existem dois fatores que tornam essa árvore forte, essa árvore saudável. Um fator, obviamente, que é o fato dela estar próxima à corrente das águas. E isso faz com que as suas raízes busquem essas águas. Mas, um pouco antes, no versículo 2, você vai ver que diz assim: o seu prazer está na lei do Senhor, na sua lei medita de dia e de noite. E aí então vem a comparação, a analogia. Ele é como uma árvore plantada. Então, tem o versículo 2 mostrando que essa árvore ela tem uma convicção na lei do Senhor. E o versículo 1 mostra que essa árvore, devido a sua maneira de ser, que não é compatível com a cultura do mundo, porque é uma árvore plantada junto às águas, ao ribeiro de água, porque é uma árvore cuja lei, cuja vida está firmada na lei do Senhor, também é uma árvore que não se assenta à roda dos escarnecedores, que não anda pelo conselho dos ímpios. Então, são duas realidades que se contrapõem e que é a base da vida de todo crente. Todo crente, ele é chamado para ser santo, e porque ele é santo, ele abstém-se do mundo. Ele se abstém da cultura do mundo onde ele está inserido. E isso não é uma coisa de agora, isso é uma coisa que desde sempre foi assim. Quando Deus chamou Israel, quando Deus separou um povo através da vida de Abraão, esse sempre foi o desejo de Deus, um povo peculiar, um povo particular. E isso vem a se concretizar com mais propriedade, com legitimidade, através da igreja. Quando diz lá em 1 Pedro, primeira epístola de Pedro, no capítulo 2, onde fala que nós somos o seu povo eleito, sacerdócio real, propriedade particular do Senhor, para que anunciemos as maravilhas daquele que nos tirou das trevas e nos levou para a sua maravilhosa luz. Então, a realidade de uma árvore que está firmada é uma realidade de uma árvore que não se apartou da sua essência, da sua seiva, daquilo que lhe nutre, desse rio que não se secou, desse rio que não parou de dar as suas águas, de correr. A palavra de Deus diz que Deus fez tudo perfeito, mas os homens buscaram para si muitas invenções. Fatalmente, no meio da caminhada, as coisas acontecem. A gente, quando abre a Bíblia ali em Mateus capítulo 4, às vezes a gente lê de maneira errada, e a gente acha que Jesus ficou 40 dias sendo tentado pelo diabo. Não. A palavra diz que ao término de 40 dias, e ele estando com fome, ele estando exaurido das suas condições humanas, se apresentou o diabo. E o diabo lhe tenta com 3 das circunstâncias que ele tem feito assim com cada um de nós, com a humanidade desde sempre. O tenta com a necessidade básica do pão,
o tenta com a necessidade básica da segurança e o tenta com o desejo pela glória, pelas coisas do mundo, da vida. Então, quando a gente fala de árvore plantada, de árvore que tem as suas raízes profundas, a gente está falando não de uma coisa de um dia, de 2 dias, de 1 mês, de 2 meses. A gente está falando de todo um passar de tempo. Então, para mim é muito significativo estar falando nessa noite a uma igreja que já tem tempos. Há grupos que já têm tempos, o Pedras Vivas, as Mensageiras do Senhor. Há irmãos que estão caminhando já há algum tempo. E até mesmo você que é novo na fé, é importante você entender o que é a toada, o que é a temática de uma vida cristã. A vida cristã, ela passa por isso. A prova do tempo. O tempo prova todas as coisas. As estações mudam, as circunstâncias. Existem estações que são propícias para a árvore, mas há estações que não. Há estações que as folhas secam, caem. Os dias mudam, mas as convicções não podem mudar. Os fundamentos não podem ser alterados. E falar de árvore, inevitavelmente, passa por falar da raiz, por falar de onde ela busca o seu sustento, onde cada um de nós busca a sua essência. E quando a gente fala de raiz, nós estamos falando do que é invisível. Do que, por ser invisível, não tem apelo, não tem mídia, não tem foco. Raiz é tudo aquilo que está para baixo do visível. Está na concretude do ser, está... E Deus sempre foi assim. Deus sempre enxergou o que a gente não enxerga. E por isso Ele faz escolhas que a nós nos parece coisa maluca. Eu não sei você, mas quantas vezes eu me peguei lendo textos da palavra de Deus e pensando assim, mas não faz sentido. Realmente, pela ótica humana, não faz. Semana passada, estava pregando num dos nossos cultos caseiros, nos lares. Pregava ali em 1 Reis, capítulo 16, e falando daquela história em que Elias foi levado à casa de uma mulher viúva em Sarepta de Sidom. E eu costumo pregar para mim, primeiramente, e eu entendo que aquilo que faz sentido para mim, me corta e fala comigo, acaba falando de alguma maneira com os meus irmãos. Porque essa é a nossa realidade humana. E ali eu me peguei numa história que eu falei, meu Deus, que é estranho. Como que o Senhor chama um homem e o envia para uma terra distante, tendo tantas mulheres viúvas em Israel, como o próprio Jesus diria isso, tempos depois. E ele é enviado para uma terra, e ali o Senhor falou com uma mulher estrangeira, uma mulher que não tinha os parâmetros da lei, e o Senhor ordenou que ela desse de comer para um homem desconhecido, e esse homem bate à porta dela, e ele pede primeiramente água, num tempo de seca, e ele pede para ela fazer o pão, e primeiro dar para ele, depois ela comer, e ela ali preparada para fazer a última refeição com seu filho. O Senhor não faz nada, faz sentido nisso daqui. E realmente as coisas da fé, elas não devem ou não podem fazer
sentido com parâmetros humanos. Judas, quando escreveu sua epístola, ele escreveu logo nos primeiros versículos, ali mais para ser exato no terceiro, que ele, diante das circunstâncias, deveria falar da salvação comum, e ele teve por entendimento, mais uma vez, falar da fé, batalhar pela fé, que uma vez fora dada aos santos. E nesses últimos tempos a gente tem falado muito sobre fé lá na comunidade. Não a fé que move montanhas no sentido de fazer com que cada dia seja um dia de milagre. Porque não são todos os dias que cegos veem. Não são todos os dias que surdos ouvem. Não são todos os dias que paralíticos andam. Milagre, a própria essência de milagre é que ele é algo extraordinário. É algo incomum. O comum mesmo é o dia a dia. A infância da vida cristã é como o sair do Egito, ali em Êxodo. Você tem as pragas e Deus tira o povo do Egito espiritual com mão forte, com braço estendido. E ali nos primeiros tempos, Deus faz grandes coisas, mas com o passar de 40 anos no deserto, você começa a perceber que o grande milagre, ele muitas vezes se torna imperceptível. Porque todo dia você come maná, todo dia tem uma coluna de fogo aquecendo do frio, todo dia tem uma coluna de nuvem de glória, protegendo do calor causticante do deserto. As roupas e os sapatos não se estragam, e aparentemente nada está acontecendo. Mas tudo está acontecendo. As raízes estão ali, invisíveis, mas profundas. Quando a tempestade vem, o que suporta, o que nos dá suporte, o que nos dá força, é até onde vão as nossas raízes. Árvores grandes com raízes rasas, muitas já caíram. Eu já vi muitas caírem. Pessoas que até com alegria saíram do deserto, mas morreram nele. E Jesus alertou sobre esse tipo de gente, dizendo: há lugares onde a semente cai no meio do caminho, que são como pessoas que recebem a palavra com muita alegria, mas logo vem o diabo e lhes devora essa verdade, lhes tira do coração. Outras sementes há que caem entre as pedras, e vindo as dificuldades, as lutas da vida, estas sementes não conseguem criar raízes e aí morrem. Outras sementes há que caem entre plantas com espinhos. Elas até começam a criar raízes, mas não conseguem crescer, porque tudo lhes é abafado. São aqueles que se detêm com os cuidados da vida. Mas há aqueles que são como terra boa, onde a semente cai e dão 100 por 1. E nesse exato momento eu tenho plena convicção que, muito embora há o desejo de que todos nós sejamos assim, não é fato que todos nós sejamos assim. Porque há aqueles que dão ouvidos e há aqueles que não dão ouvidos. Há aqueles que obedecem e há aqueles que não obedecem.
Eis que hoje ponho diante de ti vida e morte. Escolhe, pois, a vida para que te vá bem. Mas há aqueles que rejeitaram. Senhor, quem deu crédito à nossa pregação? E a quem se manifestou o braço do Senhor? Porque tantas vezes Jesus pregando dizia: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E este mesmo alerta nos é dado nas epístolas, nas cartas às 7 igrejas, quando diz para darmos ouvidos ao que diz o Espírito às 7 igrejas. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É mais do que ter um componente físico capaz de traduzir sons, mas algo que faz sentido para a mente, mas algo que faz sentido para o coração, algo que faz sentido para a alma, algo que faz sentido para a vida. Porque no decorrer de todos esses anos que, por exemplo, as mensageiras do Senhor fizeram este saudoso, maravilhoso culto ou congresso de irmãs, algumas ficaram para trás. E no decorrer de toda a caminhada cristã, a gente vê realmente que alguns ficam para trás. Deliberadamente ficam. Outros, pela fragilidade, pela fraqueza, e daqui um pouco nós falaremos sobre as árvores cortadas. Mas eu quero deixar já desde esse momento essa convicção que nós precisamos ter. Nossos fundamentos precisam, as nossas raízes precisam estar muito fundas, muito profundas, muito alicerçadas na lei do Senhor, no chamado do Senhor. Sabe por quê? Porque quando menos a gente percebe, são jovens que entram para a faculdade e perdem a fé. São casamentos, cada vez menos, que chegam a 50 anos, 40, 30. Cada vez mais é comum no meio evangélico o divórcio ser adotado como resolução para casamento com problema, quando na verdade resolução para casamento com problema sempre foi Jesus. Cada vez mais é comum tratar a sexualidade no meio evangélico como o mundo trata. E nessa questão já alguns pastores estão, de maneira muito relativista, adotando o discurso de que tudo bem. Tudo bem. Daqui a pouco a gente não vai poder mais falar contra certas coisas, porque qualquer coisa que a gente fale contra o pecado, inevitavelmente seremos acusados de algum tipo de racismo, de algum tipo de fobia, né? Eu não sei se você está percebendo, mas é que às vezes, na ânsia do viver para si mesmo, a gente esquece do que está à nossa volta. Você não é uma árvore plantada num lugar solitário, você é uma árvore plantada no jardim, um jardim de Deus. E o que está acontecendo à sua volta? E o que está acontecendo à nossa volta? As coisas estão se desgastando. A sã doutrina não pode ser negociada. A única vez que eu vejo de fato, mas de fato mesmo, Jesus muito bravo, muito irado na palavra de Deus, é quando ele entra no templo. E ele vê uma situação onde ele entende que ele tem que ser enérgico.
Jesus não entrou no templo e fez o que fez naquele dia porque simplesmente o coral não estava bonito, ou porque, alguém falou alguma coisa que não foi legal. Ele não se apegou a coisas pequenas. A sã doutrina estava em jogo. Estavam fazendo da casa do Senhor comércio. Estavam burlando toda a essência. Qual era a essência, pastor? O camarada ele tinha que pegar de um animal seu, do seu rebanho. Ele tinha que cruzar todo o território. Se ele morasse longe, pois bem, ele tinha que trazer um animalzinho que ele tinha apreço. E esse animal tinha que ser um animal inocente, tinha que ser um animal perfeito, não podia ter mácula, não podia ser um animal manco, tinha que ser um animal apropriado, e ele tinha que sacrificar esse animal. Pois bem, todo esse significado da trajetória, do levar até lá e de fazer o sacrifício, se perdendo. Por quê? É fácil. Eu chego no dia, vou até o templo, lá no templo tem uns caras lá vendendo. E aí todo o significado se perde. Estavam comprando os animais lá para sacrificar. Havia corrupção. 2 sumos sacerdotes, o que é uma contradição. Quando a palavra sumo indica um só, numa época onde um sacerdote foi escolhido, um sumo sacerdote escolhido para agradar os judeus, outro para agradar os romanos, e esses homens corruptos provavelmente também ganhavam alguma coisa colocando essa gente para mercadejar no templo. Significados perdidos. Então a gente não pode perder isso. A vida cristã é o que exatamente? Qual é a essência? Existem coisas que a gente pode negociar. Existem coisas que a gente pode conversar, dizer, não, eu prefiro que seja branco, o outro, não, eu prefiro que seja preto, o outro, eu prefiro que seja cor-de-rosa. A gente pode negociar quanto o adereço, a cor das paredes, a cor das cadeiras, mas existem coisas que não podem ser negociadas. Existem coisas que não podem, porque elas são a essência de uma vida cristã. Assim como uma árvore, não existe árvore sem raízes. Agora nós vamos falar um pouco da árvore cortada. Jó, capítulo 14. O livro de Jó está logo antes de Salmos. Jó 14. Versículo 7, diz assim: porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Pois bem, ainda nessa analogia que nós estamos fazendo da vida humana como uma árvore, existem situações que elas sobrevêm, que muitas vezes elas realmente nos deixam de uma maneira muito desconfortável. Existem coisas que a gente planta realmente, existem coisas que a gente são resultados das nossas escolhas. Mas existem circunstâncias que elas muitas vezes parecem, não pedem nem a nossa opinião. Simplesmente elas vão acontecendo, uma sucessão de fatores,
A gente está falando num contexto do livro de Jó, onde esse homem foi atropelado por notícias subsequentes de tragédias. Estava ainda o primeiro mensageiro falando quando o segundo veio. Estava o segundo falando quando veio o terceiro. Mensagens, notícias de dor. Seus filhos morreram. Seus animais se perderam. Tudo que você tinha se destruiu. Tudo que você construiu evaporou. E o que sobra então? Mesmo a saúde, que quem sabe ele poderia se levantar, né? Bater no peito e dizer, tudo bem, Deus levou, Deus deu, Deus levou, mas eu ainda estou aqui, tenho saúde, eu vou trabalhar e reconstruir. Até a saúde lhe foi tocada. E existe algo mais essencial do que a própria saúde? Porque eu não sei você, saúde é o tipo de coisa que a gente só lembra dela quando falta, né? É só quando começam a somar as dores que a gente lembra que saúde é importante. Principalmente o brasileiro, que tem cultura de remediar, não de prevenir. Então, nós só lembramos do médico na hora que dói. E conforme a velhice vai chegando, a gente vai lembrando mais do médico. Quando chega a idade do condor, é grave, porque às vezes a gente se sente forte o bastante. E a gente não percebe que tudo que a gente possa construir e tudo que a gente possa ser e ter, na verdade, nada disso é tão essencial quanto possa parecer. Porque até mesmo a saúde, se for arrancada, ainda sobra, ainda tem algo. De Jó não foi tirado aquilo que lhe deu forças para dizer, eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra. Que no final de tudo lhe fez dizer que antes eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veem os meus olhos. Existe algo dentro de nós que nem nós mensuramos. E Deus enxerga exatamente isso todas as vezes que nos apresentamos. Quando Caim e Abel se apresentaram no primeiro culto registrado na Bíblia, o que Deus enxergou? Nós lendo achamos todas as coisas que são superficiais. Deus enxerga o ofertante para além da oferta. E por isso diz, rejeitou Caim e a sua oferta. Aprovou Abel e a sua oferta. Mas Deus teve que ensinar isso até mesmo a um profeta velho. Samuel parecia tão experimentado, tão sábio, tão um menino. Aos 7 anos, ouvindo a voz de Deus lhe chamar no quarto, e ele aprendeu a discernir. Contudo, quando foi levado à casa de Jessé, no capítulo 16 de 1 Samuel, Deus lhe teve que chamar a atenção a um princípio de Deus, um bereshit, princípio de Deus. Deus não vê como vê o homem, Deus vê o coração. E enquanto Samuel repousava os olhos sobre os filhos com perfil para reis, Deus estava buscando atrás das ovelhas da malhada. No capítulo 2 ou 3 de Gálatas, Paulo retomaria essa ideia, falando que para Deus não se agrada da aparência, mas do coração. Porque a igreja aos Gálatas estava preocupada com
a circuncisão, estava preocupada com as festas judaicas, estava preocupada com todo o arcabouço da lei, porque havia aqueles que diziam: a fé só em Jesus não é suficiente, você precisa guardar a lei. E aí o apóstolo Paulo dizendo: não, Deus está preocupado, Deus está se importando, Deus está olhando o que está dentro. Então, é muito provável que nessa noite haja entre nós mais árvores cortadas do que se possa imaginar, ou do que se possa supor. Tem gente talvez que pareça estar bem próximo do ribeiro das águas, mas está longe. Tem gente que possa parecer que está bem firmado, que as raízes são profundas, que as folhas são verdes, que os frutos são viçosos, mas estão secos, estão áridos, estão tristes. E nós vestimos máscaras sociais, nós vestimos roupas sociais, nós nos vestimos daquilo que a gente quer mostrar, e nós escondemos o como de fato estamos. A novidade de tudo, a boa notícia, é que o jardineiro está aqui. A boa notícia é que não há quem saiba lidar melhor com humanos do que o Senhor. Não há quem enfie os dedos tão santos e limpos para sujar as mãos com barro, mas nos dá a sua forma, nos dá das suas digitais, para nos dar de si. Quando sopra e o homem recebe o Espírito, Ele nos dá de si. Nada que Ele possa fazer por nós é maior do que Ele em nós. Aleluia. Jesus em nós. Há esperança para a árvore cortada. O que é o cheiro das águas? O que é estar próximo a ponto de sentir, de fechar os olhos e sentir, de puxar para os pulmões e sentir, de saber, de ter convicção outra vez? Porque no meio dos anos a coisa acontece. É no meio do caminho que os ladrões se aproximam e nos roubam tudo que a gente tem, e nos ferem e nos deixam ao chão para morrer. Mas é no meio do caminho que aparece o bom samaritano. O bom samaritano Jesus Cristo de Nazaré, que nos levanta, que nos sara, que nos trata as feridas, que nos leva a um precioso lugar, que paga todas as nossas dívidas, que nos tem prometido que um dia vai voltar. A esperança do crente é essa: ele um dia vai voltar, ele está voltando. A pandemia não mudou isso, guerras e rumores de guerra não mudaram isso. As notícias, tristes notícias que a gente vê e ouve nos noticiários não mudam, não vão mudar isso, porque a igreja de Jesus continua forte, firme, com raízes profundas. Enquanto Elias entra dentro de uma caverna achando que está sozinho, Deus lhe diz: há um remanescente, há 7.000 que não se dobraram, cujos lábios não beijaram o nome de Baal. Há gente de Deus, há povo de Deus, há uma igreja que permanece firme, não as promessas vazias de um evangelho falso que tem sido pregado, que tem sido falado, de riquezas dessa terra, mas de um evangelho cujos olhos estão firmados nas mansões celestiais, no que foi cantado aqui essa noite. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Eu não sei se você ainda se alegra
alegra com isso, mas se você não consegue se sensibilizar com o fato de que Jesus está voltando, algo grave está acontecendo, você precisa do hortelão, do jardineiro, de maneira urgente, de maneira extremamente urgente. Não pode passar dessa noite. Porque se hoje ouvirdes a voz do Senhor Deus, não endureçais os vossos corações, como no dia da provocação no deserto. Capítulo 4 de Hebreus, versículo 1. Embora sendo deixada a promessa, temamos, pois, que alguns, assim como os pais no deserto, não a alcancem. Uma geração de quase 2 milhões de pessoas que saiu do Egito alegre, Miriam dançando, dessa geração 2 entraram. O restante foram os filhos que nasceram no deserto. Às vezes a gente perde no meio do caminho a essência da vida cristã. A oração já não é mais importante. A leitura da palavra, o estudo das escrituras não é importante. O jejum já não é importante. Estar com os irmãos, a comunhão dos santos não é mais importante. E é assim. Hoje em dia tem gente que está assistindo o culto online, na live, e está achando que é igreja. Hoje em dia tem gente andando conforme o mundo e acha que não, eu sou crente. Tem aparência de árvore, mas as suas raízes não estão em Cristo Jesus. Eu queria que você guardasse, feche os teus olhos, algo que foi cantado nessa noite. Existe um rio de Deus. Ele sai do trono. O rio do Espírito Santo de Deus, cujas correntes alegram a cidade de Deus. Eu quero te convidar a estender as tuas raízes para essas águas, a estender a sua vida, tudo que você é, tudo que você sonha, para junto dessas águas. Deus te ama hoje como te amou sempre. Deus não mudou em seu amor por mim e por você. Você mudou. Você não é mais o mesmo. Você não é mais a mesma. Mas Deus é o mesmo. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E o amor que Ele tem por mim e por você permanece. É esse amor que insiste. É esse amor que bate na porta. Capítulo 3 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Essa mensagem não era para não convertido. Essa mensagem era para a igreja de Laodiceia. Uma igreja que achava que era rica, mas era pobre. Uma igreja que achava que enxergava, mas era cega. Uma igreja que achava que estava vestida, mas estava nua. É na porta dessa igreja que Jesus foi bater e disse: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei e jantarei contigo. A igreja de hoje em dia é a igreja dos últimos tempos, é a igreja de Laodiceia. Mas ser fiel até a morte. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Tenha fé. Não a fé que precisa de milagres, de prodígios. A fé que precisa do maná.
A fé que precisa do arroz com feijão da fé cristã. A fé firmada nas Escrituras. A fé firmada na comunhão dos santos. A fé firmada na oração, no devocional. A fé diária. A fé do dia a dia. Que o teu coração esteja firmado nisso. Quando Jesus termina o Sermão da Montanha, ele termina falando de fundamentos. Aquele que ouve estas minhas palavras e as cumpre, é como um homem sensato, que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, é como um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Os ventos vêm, batem, a tempestade, o dia mau vem. E o que sustenta é o fundamento. O que sustenta é o fundamento. Ah, pastor, mas eu estou fundamentado. Eu faço parte do grupo de louvor. Eu estou fundamentado. Eu sou pastor, eu sou evangelista. Eu sou ministro. Eu estou fundamentado. Eu tenho dinheiro. Eu estou fundamentado. Eu tenho saúde. Eu estou fundamentado. Eu moro numa casa própria. Eu estou fundamentado. Eu tenho uma herança para receber. Eu estou fundamentado. Eu tenho faculdade. Estar fundamentado só não basta, tem que ser na rocha, tem que ser em Cristo. Querido Espírito Santo de Deus, nesse momento, Senhor, eu quero orar por cada um que aqui está. E assim como o Senhor Jesus orou pela fé de Pedro, porque Satanás queria desviar a Pedro, queria destruir a Pedro. Jesus disse para Pedro: Pedro, Satanás quis ir andar contigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Senhor, eu oro pelos meus irmãos, eu oro pela minha fé. Senhor, nós somos como aquele pai desesperado, que olhando o seu filho, que ora se jogava no fogo, ora se jogava na água, e ele pedia a ajuda do Senhor. O Senhor lhe disse: se você crê, tudo é possível que crê. E ele disse: Senhor, ajuda a minha fé. Senhor, nós queremos uma fé capaz de transportar os montes. Nós achamos que transportar montes é ver coisas miraculosas a todo momento. Transportar montes é carregar o piano todo dia. Transportar montes é crer que Jesus está voltando e permanecer firme, fiel à palavra, fiel a tudo que o Senhor prometeu. É continuar acreditando, mesmo diante de muitos que já não acreditam mais. Senhor, tem piedade, Senhor, tem misericórdia das árvores cortadas. Senhor, que as tuas águas venham a ressuscitar, que as tuas águas venham a revitalizar. Ó Deus, que a glória da segunda casa seja maior do que a primeira. Que o Senhor guarde de fato o bom vinho para o final. Deus Santo, que o Senhor transforme, que o Senhor mude, que os montes se transportem de lugar e o teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, eu quero agradecer a oportunidade, que o Espírito Santo continue falando naquilo que a gente não conseguiu, não deu conta de traduzir. Amém? Obrigado, irmãs, pelo convite. Assim que Deus permitir, a gente está de volta. Tá bom? Deus abençoe. Obrigado, pastor.